artrose é um problema ligado ao envelhecimento. Mas, na minha opinião, essa condição que afeta especialmente os joelhos e os quadris dos brasileiros é mais ligada ao desconhecimento do que com o passar dos anos. Por isso, eu resolvi fazer essa aula de hoje para alertar sobre 3 ações emergenciais que devem ser colocadas em prática por quem já experimenta a dor de ter as cartilagens desgastadas e enrijecidas, como aparece aqui na foto. Eu sou Kelly Lemos, sou fisioterapeuta há 20 anos e criadora de um método natural de alívio da dor crônica que já beneficiou 10 mil alunos. E acredite, fiz um levantamento com meus seguidores e a artrose, foi a mais citada como problema de saúde. 46% tem o diagnóstico de artrose, 81% já fizeram fisioterapia e permanecem com dor e 43% já estão cansados e sem esperança de encontrar uma solução. Então, como eu organizei essa aula aqui de hoje? Eu vou trazer 3 ações emergenciais para serem praticadas por quem está nessa condição e convidar você a fazer uma prática comigo para já lubrificar suas cartilagens e começar a trazer um pouco de alívio. Vamos lá? E aproveita e se inscreve aqui no canal, porque aqui é o lugar certo para você aprender a aliviar a dor. Hoje nós vamos falar sobre artrose, como aliviar a dor pulsante, como evitar a progressão de um problema que tem sim solução, mas não é muito difundida. Olha, eu sei por que a sua artrose dói, mas eu sei também como te indicar um caminho para você poder aliviar e melhorar sem limites. O que é artrose e quais partes do corpo ela pode se instalar? Olha, a artrose é um desgaste tido como natural das articulações ao longo do tempo. Na verdade, nós temos entre as nossas articulações um disco, uma estrutura super inteligente, super resistente para aliviar o impacto nos movimentos que a gente faz. E onde é mais comum você ouvir falar da artrose? Em todas as nossas articulações de grande porte, joelho, quadril, as vértebras lombares. Muitas pessoas também têm artrose na cervical. Você pode ter artrose nas mãos, todos os lugares que tem articulações você pode ter artrose. O grande diferencial que eu vejo é que a artrose ela não é uma causa só da idade, mas dos maus hábitos que a gente tem. Eu chamo que as cartilagens são nosso tesouro desconhecido. Nós temos medidas muito eficazes e naturais para fazer, mas a gente usa o corpo sempre do mesmo jeito, colocando o peso sempre da mesma forma naquelas cartilagens e aí elas se desgastam. E será que é possível recuperar uma cartilagem gasta? Olha, o nosso corpo ele trabalha o tempo inteiro para regeneração. Na verdade, existe sim uma tentativa do seu corpo de recuperar a cartilagem, não da maneira como ela era ali, sem nenhuma lesão, mas o nosso corpo está fazendo isso o tempo todo para poder se regenerar. E você não precisa ser uma vítima de que aquela artrose está instalada, você vai ter que ter dor eterna ali. Se você aprende a distribuir o peso diferente naquela cartilagem, mesmo com lesão, você pode transformar esse quadro. E aí muita gente pode perguntar, Kelly, mas ter artrose é uma sentença do envelhecimento ou do desconhecimento? Então aqui eu digo que é muito mais do desconhecimento, porque se você não hidrata bem o seu corpo e não aprende a distribuir o peso de uma forma mais inteligente, você vai ter artrose, porque você está há 40 anos, há 50 anos, colocando o peso no mesmo lugar do seu corpo, não pelos 40 anos em si. Deu para entender? Vou trazer um exemplo muito simples. Se você carrega a bolsa no ombro há 40, 50 anos do mesmo lado, olha o meu ombro aqui como está. Eu vou ter impactos nas articulações por um hábito que eu faço sem perceber. Então, a gente precisa primeiro começar a se apropriar do nosso corpo e perceber os hábitos que estão gerando aquelas dores ali. E aí, será que fazer exercício físico é bom ou é proibido para quem tem artrose? O movimento é proibido ou faz bem? E aí aqui eu vou dizer para você que depende, né? Atividade física sempre é bem-vinda. O líquido sinovial, que é um líquido que recobre as nossas articulações,
ele é liberado quando a gente faz movimento, e movimento suave mais ainda, né? Os micromovimentos articulares, eles liberam mais líquido sinovial nas articulações. Agora, se você é uma pessoa que só pegou peso e trabalhou fortalecimento, aqui que eu falo que tem um paradoxo. Você vai ouvir que se você tem artrose no joelho, que você precisa fortalecer o quadríceps para poder segurar mais o joelho. Só que quando você faz uma atividade com muito peso, você está sobrecarregando as cartilagens. Então é muito importante você poder manter um fortalecimento com menos carga para proteger a cartilagem. E aí vem uma outra pergunta, né, que é muito comum, que quem tem sobrepeso sempre vai ouvir: ah, mas o problema é do sobrepeso, você tem que emagrecer. Será que emagrecer é sempre uma saída para evitar a progressão ou agravamento da artrose? Não necessariamente. Já acompanhei pessoas bem magrinhas que tinham um desgaste no menisco medial, que todo mundo olhava e falava: mas como pode? Ela não tem sobrepeso. E aí que tá, mas a maneira com que a pessoa caminhava levava sempre o peso naquela região da cartilagem. Então, tem pessoas que com sobrepeso não têm dores nos joelhos, não se queixam de questões articulares pela maneira como elas usam o corpo, né? Não que você tenha que nutrir um sobrepeso, é sempre bom a gente manter o nosso corpo pela saúde num peso adequado para a gente, né? Para se mover, para ter liberdade. Mas também não é uma sentença de que todo mundo que está acima do peso já tem uma dor da artrose e quem é magrinho nunca vai ter artrose, né? E aí a gente tem uma outra questão aqui. Quando e o que levar em consideração para colocar uma prótese para artrose? Essa questão é muito interessante, porque muitas vezes uma pessoa me acompanha e fala assim: Kelly, eu já estou com uma artrose avançada, eu posso experimentar os seus micromovimentos e entrar no programa? Será que isso vai resolver? Não é melhor botar logo uma prótese? E eu tenho vários casos de alunos, né, que iam fazer cirurgias e não precisaram fazer cirurgias. E eu tenho caso de alunos também que, mesmo fazendo o programa, depois de alguns anos, optaram em colocar a prótese. Aí você vai dizer: ah, então não funcionou? Aí eu digo: depende. Se você hoje desgastou o seu joelho, por exemplo, e não percebeu, não tomou conhecimento do seu corpo sobre o que levou aquela artrose ali, e você coloca uma prótese, em poucos anos, o mesmo desgaste que você causou na sua cartilagem, você vai causar na prótese. Então, por isso que perceber o seu corpo, conhecer hábitos que você tenha que estão gerando aquela artrose, vão ser fundamentais também para te ajudar na escolha e na decisão de usar uma prótese e de durabilidade dessa prótese. Então, você não é só simplesmente colocar uma prótese, não quer dizer que você vai resolver num longo prazo o problema da artrose. E aí uma questão que é muito importante é falar sobre como a desidratação agrava os sintomas. Amores, além de um hábito, né, muito comum da gente sempre jogar o peso nas mesmas cartilagens, nós temos uma dificuldade de hidratar adequadamente o corpo. Fala para mim se não é verdade que você bebe muito pouca água. A grande maioria das pessoas fala: Kelly, eu sei que eu devia beber mais água e eu não tomo água. Além da gente ter vários problemas no nosso organismo, é você pensar na água como um líquido que faz o nosso corpo fluir, seja as cartilagens, seja o processo digestivo. Todo o nosso corpo depende da água para fazer os seus processos. Então, hidratar o seu corpo já vai evitar, prevenir e evitar que a artrose progrida. Então, a partir de hoje, começa a se hidratar mais, começa a colocar mais líquido na sua vida e mais movimento, né? Então, a gente vai, depois de ver essas perguntas, nós vamos experimentar aqui o método dos micromovimentos. Na época que eu fiz a formação em terapia manual, que é uma parte bem específica da fisioterapia para ajudar com dores articulares, né? Eu estudei o Maitland Mulligan e eu aprendi os micromovimentos, né, feitos em cada articulação e que eles são muito benéficos para a artrose, porque ele é o tipo de movimento que libera líquido sinovial. Só que eu perguntava assim:
Gente, mas como é que uma pessoa vai poder fazer isso de casa? Ela vai sempre depender do fisioterapeuta ir lá e trabalhar cada articulaçãozinha para ela poder ter uma lubrificação e ter articulações saudáveis? Foi aí que eu conheci o método Feldenkrais, né? E essa técnica você pode se apropriar do seu corpo, onde você vai realizar os micromovimentos suaves, e esses micromovimentos, além de você trabalhar toda uma liberação de tensões do seu corpo, deixando as articulações mais livres, você também estimula a liberação do líquido sinovial. Não é maravilhoso? E você pode fazer aí da sua casa. E aí eu quero mostrar hoje para a gente fazer em 3 movimentos aqui, que vai ajudar, vai movimentar o seu corpo como um todo e você vai poder sentir as suas articulações mais lubrificadas. Vamos experimentar? Você vai colocar a sua mão direita no topo da cabeça e enquanto você leva o cotovelo na direção do quadril, o quadril vai vir na direção do cotovelo. Então, o movimento onde você afasta o cotovelo da pelve e aproxima o cotovelo da pelve. E observe, enquanto você faz esse movimento, o quanto seu corpo inteiro está envolvido nesse movimento. O seu joelho, o seu quadril, o pé que está apoiado no chão. E aí você vai parar, fazer uma pausa, observar como fica esse lado que você moveu. Como está a sensação de apoio e de apoio do pé e do bumbum na cadeira? Sentiu a diferença? Agora coloca a outra mão e a gente vai fazer desse lado. O cotovelo vai na direção do quadril e o quadril levanta um pouquinho da cadeira, é bem suave. E aí sente o que acontece nas suas costelas, na coluna, na mão que está tocando a cabeça, no pé apoiado no chão. E aí faz mais uma pausa. Observa a sua sensação de verticalidade. E aí a gente vai entrelaçar as mãos e colocar aqui. E agora nós vamos alternar o cotovelo e o quadril de um lado e o cotovelo e o quadril de outro. Deixa o maxilar solto, a respiração livre. Sente a pelve subir e o cotovelo descer. E vai observando como todo o seu corpo ele está sendo movido num micromovimento. E aí você pode parar, solta tudo, observa o seu corpo como um todo. E se você estiver sentado, sentada, você vai se levantar agora, dá uma caminhadinha no seu espaço e sente o efeito dos micromovimentos no seu corpo. O método que eu idealizei para te levar da dor ao alívio, ele vai agir no cérebro, produzindo analgésicos naturais mais potentes do que a morfina, sabia? E são indicados para qualquer pessoa que tenha dor, beneficiando muito quem tem artrose. E hoje nós vamos convidar o seu organismo a experimentar um pouquinho do alívio. Vamos lá? Apesar de ficar extremamente satisfeita vendo tantas pessoas aqui sentindo alívio imediato da dor da artrose, eu não sinto ser suficiente. E eu não quero que você tenha só um alívio momentâneo, eu quero que você tenha um caminho certeiro. Agora eu quero fazer um convite para você participar da maratona Você Sem Dor, um evento online gratuito. Já imaginou sentir aquela dor crônica de anos a fio sendo aliviada em questão de minutos? Voltar a esticar sua coluna, rodar os braços, encostar a mão na ponta do dedão? Dormir tranquilamente sem aquela dor te incomodar? É isso que já aconteceu com milhares de pessoas atendidas em outros eventos que eu já fiz e é isso que pode acontecer com você. Então, o meu conselho é agir agora para não perder o prazo de inscrição. Toque no link aqui embaixo para fazer a sua inscrição e pegar o seu convite gratuito.